Opa, meus amigos, saudação de paz. Deus abençoe em Cristo Jesus a todos. A paz do Senhor seja a vida de todos meus irmãos e que Deus possa abençoar e guardar a vida de todos. Eu sou o pastor Lúcio Mauro e eu quero vir aqui neste momento aproveitar essa live aqui no Facebook para conversarmos com você e falar a você sobre uma passagem bíblica que, por sinal, muito interessante, e eu quero compartilhar com vocês agora o que está escrito em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 7, versículo de número 58. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo de número 58. E expulsando da cidade, apedrejavam, e as testemunhas depositaram os seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo. Eu quero nesse momento compartilhar com vocês e falar a vocês sobre um personagem da Bíblia Sagrada que ele foi o primeiro mártir a ser morto por amor ao Evangelho no decorrer, bem o início da trajetória da igreja primitiva, que estava andando como uma locomotiva. A igreja primitiva naquela época, ela estava tomando uma proporção muito gigantesca. O evangelho estava sendo anunciado de maneira muito avassalador. E é tanto que a Bíblia diz que logo depois do suicídio do discípulo de Cristo, a saber, o Judas, a Bíblia diz que depois do beijo da traição, foi feita uma eleição entre os obreiros, entre os irmãos da igreja em Jerusalém, e aonde que eles, a saber, junto com o seu líder, o pastor Pedro, eles elegeram um obreiro chamado Matias, conforme Atos, capítulo 1, versículo 15. Matias ficou substituindo a Judas. E a Bíblia fala que a igreja naquela época, ela estava crescendo cada vez mais, com muito amor, com muito desempenho. E depois daquele culto em que houve a votação para eleger Matias, o substituto de Judas, a Bíblia diz que o Divino Espírito Santo, a pessoa do Divino Espírito Santo, ele havia batizado a todos que estavam naquela casa. E o texto bíblico fala que Pedro, com muita ousadia, com muita trepidez, com muita dinâmica, Pedro, possuído do Espírito Santo, levou uma mensagem para aquele povo, e aonde que houve uma verdadeira manifestação do Espírito Santo, aonde que o Espírito Santo batizou a todos que ali estavam. E o interessante que assim havia passado os dias, e nesse passar dos dias, e no passar dos meses, a Bíblia diz que a igreja de Cristo crescia de maneira assustadora. A igreja de Cristo crescia como se fosse uma bola de neve em morro abaixo. A manifestação do Espírito Santo no desenvolver da igreja de Cristo era literalmente de uma maneira até mesmo assustadora para o inferno. A igreja de Cristo estava literalmente crescendo de maneira esplêndida.
E o texto diz que, mesmo assim, como é que a igreja crescia, também crescia as perseguições e também crescia os levantes de Satanás que vinha com frequência. Mas a Bíblia diz que mesmo assim havia um temor de Deus, de sorte que os obreiros que apacentavam aquela casa e os obreiros que apresentavam más índoles, no caso de Ananias e Safira, eram literalmente mortos através da autoridade do Espírito Santo que estava no comportamento dos obreiros fraudulentos naquela época. A igreja de Cristo estava indo de uma maneira maravilhosa. E o impressionante disso, que a Bíblia fala que depois desses momentos, houve prisões, houve martírios, houve perseguições, houve levante de Satanás, mesmo debaixo do jugo dos romanos que predominavam naquela época. A Bíblia diz que onde que ocorreu a morte dos diáconos da igreja primitiva, a saber, o nosso querido irmão Estevão. Estevão, na época, ele foi um dos 7 diáconos que foram separados em Atos, capítulo de número 7. E o interessante disso, que o Estevão, o qual foi morto e ele foi apedrejado pelo comando do maior perseguidor e do maior déspota a nível de perseguição da igreja e entre os cristãos, a saber, o grande Paulo ou Saulo de Tarso. E o interessante que é bem na verdade que, segundo o texto, em que esses obreiros, no caso de Estevão, que foi um obreiro extraordinário, que foi um dos que teve uma vida, uma comunhão dinâmica, uma comunhão extraordinária com Deus. Mesmo como diácono, ele tinha uma coragem extraordinária, uma coragem fantástica. E a Bíblia diz que os demais irmãos, membros da Igreja de Cristo em Jerusalém, aonde que nessa feita foi morto o Estevão por defesa do Evangelho, fazendo notório o uso do significado de seu nome. Porque o nome Estevão significa coroa. Então fez notório que Cristo falou para João em Patmos: aquele que vencer, tirei a coroa da vida. Estevão, ele foi morto em defesa do Evangelho e recebeu, de fato, irá receber a coroa da vida. Mas o impressionante disso tudo é que quando nós olhamos para o chamado da vida de Estevão, nós vemos que, apesar da grande responsabilidade da sua tarefa como um dos 7 diáconos da igreja primitiva, também como digno de ressaltar que Estevão, ele se saiu bem como pregador do Evangelho, como pregador da palavra de Cristo, e aonde que ele foi testificar da grandeza e da magnitude e do poderio do próprio Cristo que havia o chamado e havia o separado para tal função. Mas o impressionante que eu aprendo na vida de Estevão é que a Bíblia diz que Estevão levava uma vida de busca, levava uma vida de oração, ele não brincava com seu chamado. Estevão levava uma vida literalmente separada para as coisas de Deus. Estevão, ele levava uma vida séria de consagração, de busca incessante. Mas mesmo assim a Bíblia fala que com a sua vida de busca com as coisas de Deus, ele a cada dia, ele se tornando cheio da graça, do poder, de sorte que o Espírito Santo o usava para fazer prodígios e sinais e maravilhas através da vida do próprio diácono chamado Estevão. Porém, nessa feita, como que Satanás ficou cada vez mais irado, tentando de qualquer maneira parar ou bloquear o desenvolvimento, o crescimento da Igreja de Cristo nesta época,
E a Bíblia diz que mesmo assim a pregação de Estevão provocava até mesmo o antigo sistema religioso judaico, a ponto que o próprio Estevão, tão logo ele despertou a ira dos religiosos, despertou a ira dos membros da sinagoga de dentro de Jerusalém. É tanto que a Bíblia fala que esses homens subornaram alguns outros homens para quê? Para ser testemunhas falsas para acusar Estevão. Eles subornaram alguns homens, pagaram propina para alguns homens, a fim de que testemunhasse contra Estevão, dizendo que Estevão estava blasfemando contra a lei, estava blasfemando contra a Torá, blasfemando contra os costumes. Pagaram para mentir contra a vida do nosso querido amado diácono Estevão. Mas uma coisa interessante, que mesmo como a pregação dele confrontava o sistema religioso naquele período, a Bíblia diz que mesmo com a notícia da morte de Estevão, isso não foi o motivo de fazer com que os obreiros, como a igreja de Cristo, dentro de Jerusalém, parasse de prosseguir. Não, isso não foi o motivo. A morte de Estevão não foi o motivo dos obreiros se tutibiarem, dos obreiros ficarem amedrontados, dos obreiros sentir do tipo ameaçado. Não, esse não foi um dos motivos. Até parece que a notícia da morte de Estevão cresceu, foi uma espécie de uma adrenalina de coragem, a fim de que o evangelho prosseguisse cada vez mais. O interessante é que é um texto bíblico que fala no livro do Êxodo que quanto mais Faraó escravizava os hebreus, mais os hebreus cresciam dentro do próprio Egito. Então você quer um conselho, você quer um comentário bíblico para vocês? Quanto mais a perseguição, mais há desenvolvimento. Quanto mais perseguição, mais você cresce. E isso é natural. A morte de Estevão, Satanás pensando que matando Estevão ia fazer com que ele recuasse, os obreiros, a igreja recuasse. Mas não. A morte de Estevão parece que foi uma locomotiva que puxaram os demais vagão. Quanto mais a notícia da morte de Estevão propagava, mais o evangelho propagava com muita mais intensidade. Essa que é uma pura verdade dentro do contexto bíblico. E o impressionante é que a Bíblia fala que mesmo assim eles não pararam. Tanto que nessa feita o Espírito Santo levanta quem? Um outro diácono para substituir Estevão, chamado Filipe. E a Bíblia diz que Filipe foi uma verdadeira locomotiva. Filipe foi como um tsunami ganhador de almas dentro do território de Samaria. Era impossível segurar os crentes naquela época. A palavra de Cristo crescia de maneira extraordinária. E o impressionante, como registra em Atos capítulo 8, no versículo 26, que Filipe, após a morte de Estevão, Filipe começou a desenvolver o seu ministério dentro de Samaria, que é o reino do norte, a saber, Israel. E o interessante que a Bíblia fala que Estevão, ainda em vida, ele foi levado, ele foi conduzido por um grupo de pessoas perseguidoras, levando perante ao Sinédrio, aonde que neste Sinédrio era para que Estevão fosse em sua defesa das acusações de blasfêmia que haviam a propina, pagando, dizendo que ele havia blasfemado contra a lei, contra a Torá e contra os mandamentos. Porém, a Bíblia diz que levaram Estevão para o Sinédrio a fim dele dar o seu depoimento, do tipo a sua defesa pessoal. Mas o impressionante é que tanto em Atos, capítulo 6, verso 11, diz que o levaram Estevão e foram subornados a mentir contra Estevão. Porém, nesse interim, a Bíblia diz que os anciãos esperavam que Estevão, perante o Sinédrio, ele tivesse um argumento da acusação para fim de eles não ser preso. Porém, nessa feita, eles esperavam que Estevão ia abrir a boca e dizer, de fato, eu blasfemei, de fato, eu falei aquilo que não era para ter falado, isso que era a cúpula do Sinédrio esperava.
O sinédrio estava como cães furiosos. Estevão estava no meio de uma verdadeira matilha de lobos. Satanás estava enfurecido no coração daqueles homens, aqueles falsos religiosos que estavam naquela casa. E a Bíblia diz que mesmo com a casa, mesmo com o sinédrio cheio, mesmo com o sinédrio tomado de religiosos, né, fariseus religiosos, a Bíblia diz que mesmo assim, com a casa cheia, mais uma vez foi com que o obreiro Estevão, ele fez uma de suas mais belas mensagens pregadas. Estevão aproveitou que o sinédrio estava cheio, olhando para todos à sua volta, como cães enfurecidos, rangendo os dentes de fúria contra Estevão, ele aproveitou a ocasião e fez uma das mais belas mensagens pregadas. Estevão falou para eles desde o início, de Moisés, da travessia do Mar Vermelho, de Josué, de Jericó, das conquistas das tribos, das conquistas dos territórios, do antigo Israel, até mesmo quando ele teve a esperança do encontro com Cristo. O impressionante disso é que nesse interim, a Bíblia fala que eles pegaram Estevão, e Estevão, com seus pulmões cheios de ar, tomado por uma adrenalina de Deus e com seus olhos em lágrima, ele pregoou sobre os patriarcas, sobre a morte de Moisés, sobre o período da peregrinação no deserto. Estevão pregou sobre o templo magnífico de Salomão. Estevão pregou sobre a construção do tabernáculo feito por Moisés, amando, né, de Bezaleel, que foi o arquiteto do ministério de Moisés, conforme Êxodo 37. Estevão mapeou, Estevão narrou, deu um show de Bíblia perante o sinédrio. Porém, isso foi o suficiente de Satanás, nessa altura do campeonato. Ele estava literalmente pior do que os críticos fariseus e os críticos religiosos que estavam no sinédrio ouvindo Estevão relatando sobre os acontecimentos históricos bíblicos. E o impressionante que em alto desespero, com tamanha magnitude do sermão deste simples obreiro, a saber Estevão, e com essas palavras ele tinha como calúnias, como blasfêmia, e com seus corações estavam literalmente explodindo de ódio contra Estevão. Na altura do campeonato, a Bíblia fala que mesmo assim, Estevão, ele soltou um tsunami ao falar as palavras. A Bíblia diz, num texto que eu li em Atos, capítulo 7, versículo 58, que expulsando da cidade, apedrejavam a Estevão, e as testemunhas depuseram seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo. O interessante é que mesmo com chuvas de pedras em cima do obreiro de Cristo, a saber Estevão, que era o diácono da igreja primitiva, mesmo assim, Estevão ele enche os pulmões, mesmo entre sangue, mesmo com dores, talvez eu possa imaginar o crânio estourado, os ossos de sua face quebrada. Mesmo assim, Estevão lança uma baita de uma verdade. Isso deixando-os mais irritados. Estevão disse: Patrícios, eis que eu vejo os céus abertos, e eu vejo o Filho do Homem à destra de Deus. Isso você encontra em Atos capítulo 7, no versículo 56. E é bem na verdade que essa declaração de Estevão, tentando erguer os olhos para cima e falando que ele estava vendo uma visão do Cristo assentado à destra de Deus, essa palavra, nessa feita, agarraram Estevão, agarraram ele e pegaram as suas vestes e arrancaram do seu corpo. E a Bíblia diz que na altura do campeonato, eles ouviram dizendo que é blasfêmia, blasfêmia, esse homem fala blasfêmia. E a Bíblia diz que o apedrejaram cada vez mais. Eu posso imaginar o fôlego de Estevão saindo, o coração de Estevão fraco, dando os seus últimos batimentos. Eu posso imaginar o sangue frio correndo sobre a face de Estevão sendo quebrada. Imagino Estevão entre dores. Mesmo assim,
A Bíblia fala que na altura desse campeonato, cada pedrada que Estevão recebia, cada pedradas que era tirada sobre ele, o seu rosto do crânio, o crânio quebrado, o rosto de sua face, né, os ossos de sua face quebrado, mesmo assim, ele tira o último suspiro entre sangue e dores, ele fala: Patrícios, 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 não sei se vocês estão conseguindo ver, mas eu estou vendo os céus abertos. Eu estou vendo os céus abertos. E eu estou vendo ele sentado à destra, à direita de Deus. E o interessante é que essa declaração de Estevão era como se enchesse o coração dessas pessoas, dos assassinos, com mais violência e com mais trepidez para matar o nosso querido diácono Estevão. Mas a Bíblia diz que logo depois da execução do obreiro Estevão, a Bíblia diz que levaram os falsos religiosos fanáticos e foram até o corpo sanguentado do jovem diácono, e nessa feita a Bíblia diz que arrancaram a sua túnica e como um troféu, uma dádiva, como prêmio, levaram e depositaram aos pés do mandante do crime, a saber, Saulo de Tarso. E é bem na verdade que dali em diante seria esse Saulo de Tarso o maior déspota, o maior perseguidor da Igreja de Cristo na história do início da trajetória da Igreja de Jesus em Jerusalém. A Bíblia fala que o pesadelo para os cristãos era Saulo. Saulo era um problema literalmente no início de sua trajetória. E a Bíblia diz que logo depois da morte de Estevão, arrancaram as vestes de Estevão e depositaram aos pés de Saulo. E impressionante que dali em diante, Saulo, ele foi procurar o sumo sacerdote e ele deu para ele cartas de ofício a fim de que fosse em qualquer situação para pegar crentes, a fim de os levar preso e torturado em masmorras para dentro de Jerusalém. Eu quero resumir nessa palavra de Atos capítulo 7 sobre a morte de Estevão. Estevão não parou. Além de Estevão não ter parado de anunciar, muito menos pararam a igreja. O impressionante é que a morte de Estevão foi como se tivesse sido uma adrenalina que correu na veia dos demais obreiros da igreja em Jerusalém, e eles não pararam de anunciar. Quando Cristo, ele dar-nos uma tarefa, dar-nos uma vocação, dar-nos uma diretriz, uma tarefa para que nós cumprimos em seu nome na terra, nós não podemos parar por causa de qualquer situação. Estevão aqui foi um grande exemplo, mesmo em morte. Ele continuou dizendo que eu vejo os céus abertos e eu vejo o meu Cristo sentado à destra de Deus. Então eu dou nessa palavra um resumo para dizer para vocês. Nada é motivo de pararmos. Nada. Nada. Aqui estou vendo aqui a nossa querida irmã Mariusete. Pai do Senhor, minha querida, graça e paz. Meu querido irmão Armando, eu estou vendo aqui pastor Galdino. Ô pastor Galdino Santana, parabéns meu filho, muito obrigado. Max Galdino, paz meu filho, Deus te abençoe, Deus te guarde. Wellington, meu amigo diretor Wellington, você está bem meu filho, Deus te abençoe e te guarde rapaz. Feliz em vê-lo aqui. E Cleiton Barbosa. Ei, meu filho querido, Deus te abençoe, tá bom? Não desista. Prossiga. Sempre. A morte de Estevão não foi motivo de colocar medo no coração dos demais obreiros e nem tampouco tentar fazer a igreja parar. Prossiga. Quem chamou é fiel.
lhe garante a vitória. Deus em Cristo Jesus vos abençoe e vos guarde para a glória de Deus.